Pessoal, na nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre o capítulo 1. As cidades são diferentes. Então, toda cidade, pessoal, elas têm características diferentes e também semelhantes. Por exemplo, nós temos duas fotografias de duas cidades brasileiras na página 86. Então, nós temos a vista da cidade de Belém, que é no estado de Pará, em 2017, e nós temos a vista da cidade de Balneário Barra do Sul, no estado de Santa Catarina, 2017. Se a gente observar bem, pessoal, elas têm o quê? Características diferentes. Então, na primeira, a gente está vendo muitos prédios, avenidas, né? Então, é o meio urbano, né? A zona urbana. E nós vemos na segunda imagem a zona rural, né, de um estado, que é de Santa Catarina. Então, nós temos muitas árvores, nós temos pequenas casas, nós não temos uma urbanização muito grande. Nós temos o quê? O meio rural. Então, são cidades diferentes com características diferentes. Essas características, pessoal, elas podem ser comuns em algumas cidades, como, por exemplo, a concentração de pessoas, concentração de casa, de estabelecimentos comerciais, mas há elementos que as diferenciam, como, por exemplo, a movimentação de pessoas e de veículos, o número de habitantes, a quantidade de tipos de construções e a história de cada uma delas. Então, cada cidade tem uma história, tem uma formação, né, pessoal? Tem um número de habitantes diferentes. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, há uma grande concentração de pessoas e de habitantes. E o Ceará, por exemplo, né? Há diferenças na totalidade de habitantes, né? Na cultura. Então, são elementos que são diferentes, que as diferenciam. Outro importante elemento, pessoal, que pode diferenciar uma cidade da outra é a função que ela exerce. Então, cada cidade tem uma função diferente, tem os seus comércios, né? E cada função de uma cidade é a atividade principal na qual ela se destaca, né? O que é que a maioria das pessoas, né? Elas trabalham e elas vivem, né? Então, é uma função, é uma atividade. Por exemplo, a nossa cidade de Banabuiú é uma cidade pequena, né, pessoal? Que há atividades econômicas, por exemplo, relacionadas com a pecuária, com a agricultura, né? E a pesca. Então, é o quê? Ruralizada, né? Banabuiú é um meio rural. Então, a gente tem atividades, né, que são relacionadas a isso. Nós temos algumas fábricas, né? Nós temos a Libra, que tem um papel desempenhador na nossa cidade, que é uma atividade econômica, né, que faz parte do comércio e serviços de Banabuiú. Algumas cidades têm como principal atividade o comércio, outras o turismo, né? E múltiplas funções. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem na 87 do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pessoal, é o quê? Uma cidade turística, né? Além de turística, uma cidade que tem um desenvolvimento muito grande no comércio, na economia. Então, uma cidade, pessoal, ela se diferencia da outra nessas características, certo? Como atividade hoje, nós vamos fazer a questão 4. Nós vamos falar sobre o nosso município, certo? Então, vocês vão anotar qual é a principal, né? As principais funções da nossa cidade, né? Do nosso município. Nós vamos ilustrar, vamos pesquisar em livros e jornais e revistas, imagens, né, que representem as nossas atividades econômicas e a função da nossa cidade, como eu já falei aqui no vídeo.